Bom, vou comentar aqui brevemente sobre esse livro aqui, Psicopolítica, as novas técnicas de poder, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. É um filósofo atual, né, tá vivo ainda, produzindo, famoso, tem uma obra dele muito famosa, A Sociedade do Cansaço, né, e várias outras aí. É muito legal esse livro, um livro pequeno, mas muito potente, né, e que fala sobretudo sobre isso, o poder psíquico, né, o psicopoder, que é um poder que, segundo ele, a gente vive em nosso tempo, né? E é muito fácil identificar quando a gente lê esse livro, né? Que são as novas técnicas de poder da economia neoliberalista, que é um poder que atua sobre a mente e sobre as emoções, sobre nossas crenças, nossos valores, sobre nossos desejos, né? Inclusive, a epígrafe que ele cita aqui do livro, que é muito interessante, do Jenny Holzer, proteja-me do que eu quero, né? É o perigo do querer, né? Por que ele está dizendo isso? Porque ele fala que hoje a gente se sente livre, mas a gente se auto-explora a todo momento. Não tem mais uma pessoa dizendo o que a gente tem que fazer o tempo todo, no sentido de um patrão ou alguma coisa do tipo, mas a gente mesmo vai estabelecendo metas de acordo com o que socialmente parece adequado, parece correto, e coloca sobre nós mesmos essas metas. E se a gente não consegue cumprir essas metas, a gente se deprime, a gente sofre e a gente se culpa. A punição volta sobre nós mesmos. A gente se pune por não cumprir essas regras que a gente mesmo estabelece, né? Principalmente hoje, em tempos de pandemia ou pós-pandemia, de acordo com a interpretação de cada um, que muita gente foi trabalhar em home office e que dentro de casa a pessoa continua estabelecendo a mesma lógica do trabalho, talvez se explorando até muito mais, porque ela acorda de manhã no horário do trabalho, faz todo o trabalho que tem que fazer até a hora do almoço, muitas vezes não tem pausa para o almoço, enquanto está almoçando, está trabalhando ou atento no WhatsApp. Na parte da tarde faz o mesmo horário e depois que termina o horário de serviço ainda tem que responder mensagem de WhatsApp, de e-mail, de reunião, de alguma coisa extra que acontece e não há queixa, porque a lógica de hoje é, quanto mais você trabalha, você é uma pessoa boa. Se a pessoa diz, olha, eu trabalho de manhã, à tarde, à noite, de final de semana, de feriado, parece que isso é bom. Quer dizer, a vida, toda a vida foi reduzida à ideia de uma realização da ordem do trabalho, né? Todo o restante da vida que tem possível, né, para viver foi excluída, foi deixada de lado. Bom, eu vou citar dois fragmentos aqui do primeiro capítulo do livro, só para a gente pensar um pouco essa temática, que chama-se o capítulo A Crise da Liberdade e o subtítulo A Exploração da Liberdade, né? Então aqui na página 16 ele diz: o sujeito do desempenho, ele chama o sujeito atual, né? O sujeito que tem que sempre produzir, sempre desempenhar, não pode parar, né? Não tem lugar para parada, qualquer paradinha é uma preguiça, né? O ócio é um problema, né? Então o sujeito do desempenho que se julga livre é na realidade um servo. É um servo absoluto, na medida em que, sem um senhor, explora voluntariamente a si mesmo. Ou seja, sem ter alguém dizendo para mim que eu tenho que fazer tudo isso, eu me coloco essa ordem. Porque eu vejo os outros fazendo e eu acabo entrando nessa cultura, né? O Joãozinho bateu a meta, o Marcinho, ele tá lá no Instagram fazendo tudo isso, eu tenho que fazer também. Né? Como se eu tivesse também que me explorar ao máximo para conseguir atender todas essas exigências, né? Fazer todo esse trabalho e ainda me ficar atualizado nas notícias, e ainda ler não sei quantos livros, ainda fazer não sei quantos cursos, quer dizer, essa exigência sobre si mesmo. Só que esse volume enorme de exigências acaba sobrecarregando a gente. E muitas vezes a gente não consegue realizar algumas coisas. Alguns momentos a gente fracassa. E aí na página 16... A outra citação que eu vou comentar, abre aspas, quem fracassa na sociedade neoliberal de desempenho, que é nessa condição que a gente vive hoje, em vez de questionar a sociedade e o sistema, considera a si mesmo como responsável. Quer dizer, eu que sou responsável, porque eu que não estou conseguindo fazer, né? Eu me culpo a mim mesmo, né? O problema não está na sociedade, na lógica de trabalho do tempo atual, né? Está em mim, né? Quer dizer, é uma inversão da situação, né? E se envergonha por isso mesmo, né? Se envergonha por isso. A pessoa se envergonha porque não está conseguindo desempenhar do modo como a sociedade espera que desempenhe, né? Mais à frente, no mesmo parágrafo, a agressão é dirigida contra nós mesmos. Ela não transforma os explorados em revolucionários,
mas sim em depressivos. Ou seja, se lá no século XIX, século XX, as pessoas que eram exploradas no trabalho falavam, vamos nos reunir, vamos fazer uma greve, vamos questionar o sistema, vamos revolucionar, né? Vamos buscar direitos trabalhistas, direito a uma jornada de trabalho justa, a horário de almoço, a férias, a um 13º, a uma remuneração boa, né? Não. Ele diz que atualmente, né, na condição que a gente vive hoje, século XXI, o trabalhador ele não se revoluciona porque ele acha que o problema está nele. É ele que está desempenhando pouco, é ele que não está sendo suficiente. E aí, como ele se sente depressivo, ele vai buscar coaches, autoajudas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas alternativos e todo tipo de salvação para tentar ajustar ele novamente a esse modelo de sociedade, como se isso fosse o normal. Ou seja, não se questiona o modelo das condições de trabalho atuais. Se questiona quando a pessoa não consegue fazer a ela mesma. E a pessoa fica envergonhada, muitas vezes é excluída de grupos sociais porque não está desempenhando como os outros desempenham, né? E aí, uma temática que daria para explorar muito, o livro tem vários outros temas interessantes, como a gamificação, os big datas, a idiotização, quer dizer, é um livro muito legal, breve de ler, e fica aí a recomendação, sugestão para quem quiser, acessível também, é um livro bem acessível, Byung-Chul Han, Psicopolítica, né? O neoliberalismo e as novas técnicas de poder.